Queridos, mais uma vez, vamos fazer menção da Bíblia Sagrada, onde fizemos a leitura oficial deste noite. Segundo Samuel, capítulo 9, nós vamos ler mais um versículo. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 5. Já vamos para o versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Podeis assentar? Só esses 3 versículos. Meus queridos, nós estamos iniciando um novo ano. Oficialmente, hoje é o primeiro culto de quinta, que a outra quinta passada foi primeiro que não tivemos culto aqui nesta casa. Eu quero dizer que nós estamos para iniciar uma caminhada muito boa. Estamos para iniciar uma caminhada de 365 dias, onde nós podemos contemplar o mundo está virado de cabeça para baixo, em todas as áreas, social, política, familiar, comercial. Ninguém entende mais, não é o Brasil, o mundo. Os conflitos entre nações estão aumentando dia após dia. Porém, existe um povo escolhido pelo Todo-Poderoso, do qual Ele mesmo, Todo-Poderoso, tem estendido a mão sobre eles, que somos nós, os cristãos. A mão de Deus está sobre a igreja de Jesus aqui na terra. Sabe por que eu e você estamos de pé? É porque Deus tem cuidado de nós. Se não fosse o poderio de Deus, nós já tínhamos caído, nós já tínhamos partido. Quem é que não passa por lutas? Quem é que não passa por momentos de adversidade na vida? Todos os seres humanos do planeta Terra. Eu passo, você, nós todos. Porém, Deus cuida de nós. E eu quero dizer poucas palavras sobre esse assunto que já foi abordado aqui hoje. Mefibosete. Alguém já ouviu falar sobre esse homem? Muito bem. Mefibosete, ele teve uma trajetória não muito boa. Se nós formos olhar detalhes, é claro, temos tempo para tudo isso, mas o que faz nos chamar a atenção, Mefibosete tinha uma linhagem real, neto de um rei de Jerusalém, de Israel. Esse neto de um rei, sabe o que acontece? Ele, ainda criança, diz o contexto bíblico que aproximadamente 5 aninhos, ele sofre um acidente de uma carroça e ele fica deficiente físico, aleijado, paralisado as suas pernas, está na Bíblia. Porém, o seu avô morre, o seu pai também morre, e agora ele é jogado para um lugar que ninguém tinha muito contato, Lodebar, lugar do esquecimento. E nós podemos ver que anos anteriores, no Velho Testamento, período do Velho Testamento, as pessoas deficientes físico eram
excluído da sociedade. Ou seja, um aleijado, jamais ele poderia sentar no palácio ou estar no palácio do rei. Ele era imundo. A sociedade não aceitava. E lamentavelmente até hoje existe. Eu olho assim, eu disse que eu não sou detalhista, eu sou observador. Tem uma diferença. Quando nós estamos em uma aglomeração de pessoas, pode ser no terminal de ônibus, na rodoviária, no aeroporto, quando entra um deficiente físico, o olhar da sociedade é tudo jogando pedra. Já olha assim de cima e embaixo, pode ser homem, pode ser mulher, a sociedade já exclui ele. A interpretação da sociedade que os deficientes são incapazes de ocupar funções dentro da própria sociedade. Aqui, os veteranos de Goiânia, conheceu o deputado Irã Saraiva, ele era um cadeirante. Eu conheci ele lá no norte goiano, hoje Tocantins. E muitos outros homens e mulheres que vivem numa cadeira de roda ou com uma limitação qualquer, que a sociedade não valora, mas são homens e mulheres de grandes talentos. Ele não tem as pernas para locomover como nós temos, mas ele pensa, ele tem um raciocínio superdotado. E eu quero voltar aqui para o Mefibosete. 5 anos aproximadamente, ele sofre um acidente e é jogado no lugar do esquecimento. Os anos se passaram. O irmão Davi, ainda adolescente, foi ungido como rei para governar Israel. E agora, ele não tomou posse imediatamente. Calculam-se, não tem uma exatidão, porque na época não tinha o mundo de registro que temos hoje. Então são suposições por cálculos aritméticos. Calcula que ano tal aconteceu isso e chega que ele ficou de 13 a 15 anos para assumir a cadeira como rei de Israel. Porém, nesse período, o Mefibosete estava lá esquecido. Então, logo que Davi assume o governo, o rei de Israel, ele chama esse rapaz, toda hora se fala o nome dele, de Ziba, um rapazinho complicado, não vamos até sobre os detalhes, mas ele era complicado, mas era um servo que vinha lá do Saúzão, o bonitão do Morumbi, e Davi chama ele, servente, jornaleiro, empregado, homens e mulheres que ficam às ordens, principalmente da corte real, e chama ele e disse: Ziba, por acaso você tem conhecimento se existe alguém da linhagem de Saul e de Jonas? Ele disse: tenho conhecimento. Existe um rapaz aí que é filho de Jonas, ele já adianta dizendo, só que ele é aleijado, só que ele não presta. Ele queria dizer isso, já julgou. Só que. Você já viu pessoas que você vai falar e ele quer denegrir alguém e diz: mas ele não sabe falar direito, ele não tem uma perna, ele não enxerga bem. Em vez de falar as qualidades, fala as ausências de qualidade. E aí Davi disse: quem é? Chama Mefibosete. Onde ele está? Lá em Lodebar. O rei manda o Ziba ir buscar. Está escrito na Bíblia. E ele foi lá e disse: Ziba, toma um banho, põe a beca melhor, porque o rei quer falar com você. Está na Bíblia. E agora vai na carruagem, o deficiente, falar com quem? Com o rei. Como o vô dele perseguiu o Davizinho, ele disse: já sei, ele vai passar a guilhotina no meu pescoço. Eu deduzo que ele pensou essas coisas. Irmão, esqueci. Ninguém olhava para o Mefibosete, mesmo sendo de uma linhagem real, estava no lugar do esquecimento, as pessoas não davam valor, talvez passando por privações, que ele poderia ter uma herança recebendo dos seus pais, avós, dos seus ascendentes. Sabe o que acontece? Chega a hora que o Mefibosete chega na presença do rei. O contexto diz que ele curvou-se, ajoelhou e disse: rei, estou aqui. Eu disse que Deus cuida de você. E ele cuida mesmo.
Imaginamos agora como estava o coração, a mente de Mefibosete, dizendo: eu estou diante do rei de Israel, e rei falou, está falado, não volta atrás, e ele quer falar comigo. Mas ao andar da conversa, ele entende que Davi estava tendo de misericórdia para com ele. Está na Bíblia. E ele expõe e diz: eu sou o Mefibosete, estou aqui, o seu servo. Irmão, eu aprendi uma lição ainda muito criança na igreja. O pastor disse: você sabia que para subir tem que descer? E ele deu um exemplo tão fácil que nós às vezes não percebemos. Quem já morou em fazenda aqui? Eu conheço fazenda. Uma galinha, para subir para o poleiro às 6 horas da tarde, como é que ela faz? Ela baixa para depois subir. Eu nunca esqueci isso, eu tinha uns 14, 15 anos. O Mefibosete desceu. Imagine se ele chega lá com arrogância. A chance de ele ser detido pelo rei era muito grande, mas ele se humilhou. Sim, é o teu servo. O Mefibosete, possivelmente não há registro detalhado, mas ele deve ter falado: está vendo aí, olha a situação que eu estou. Desde criança eu sofro com essa deficiência física. E o contexto diz: olha, aproximadamente de Jerusalém a Lodebar, há aproximadamente 70 km em uma carruagem. Ele andou. Deu muito tempo para ele pensar: o que será que o rei quer falar comigo? O que vai acontecer comigo daqui para frente? Ele era sofrido, um homem esquecido pela sociedade, pelos seus ascendentes. Talvez as pessoas criticavam dele dizendo: olha, o teu avô não era rei, tu era filho de Jonas, um homem de muito sucesso, e agora tu vive aí passando necessidade. Querido, a sociedade cobra demais. Quando às vezes tem um problema na minha casa, na tua, nas nossas casas, na nossa família, e diz: olha, você não serve a Deus? E você está passando por isso? Mas eu quero dizer que Deus cuida de você. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Eu conheço esse Deus, e eu tenho convicção plena que Ele cuida de cada um de nós. E eu vejo agora Mefibosete, depois que fez a entrevista com Davi, Davi disse: olha, vai buscar tudo que te pertence, e você vai morar num palácio real. Você vai comer na mesa comigo. A sociedade e a legislação, o deficiente jamais poderia estar no centro do palácio. Mas por amor a Jonas, que foi um cabo muito bom. Eu entendo que Davi disse: teu avô não foi muito bom não, mas o Jonas, meu pai, foi muito bom comigo. E eu reconheço. E tem mais uma: vou fazer um levantamento de toda a história, e todas as terras que seria herança tua será restituída. Estava perdido? Estava. Talvez não tinha lugar adequado para morar, uma casa ampla. Agora passa a ter propriedade. E é como se eu estivesse vendo agora Davi indo lá e legalizando as terras. Calculou tudo e disse: essa aqui é terra. O Zipa, nós não vamos entrar em detalhe, mas ele foi um cabo muito complicado. Mas eu digo uma coisa: quando Deus cuida, Ele muda a história. Eu não sei qual é o último dia da luta que eu e você passamos, mas o meu Deus sabe, Ele está na administração do universo, e vai chegar a hora que Ele vai mudar a história. Queridos, eu fui servidor público municipal e estadual, e eu, sendo servidor público municipal, por questões políticas, eu fui exonerado, era cargo de confiança. Quando a secretária do meu diretor disse, eu percebi que algo estava, eles conversavam, e quando eu chegava, com o assunto, eu, 6 horas, bati o ponto e fui para casa. Minutos depois, o colega chegou atrás de mim e disse: eu vim aqui te dar uma notícia. A Rosa não quis te falar, você está exonerado. Irmão, 11 salários no lugar dela. Ela não teve coragem, ela está chorando, porque ela não conseguiu entender questões políticas, botar um pai de família
na rua matou um cidadão de uma má conduta. Eu digo, não, meu amigo, fique tranquilo, Deus cuida de mim. Mas pessoas mataram. Alguém já ouviu falar em energia cortada? O que aconteceu com você? Água. Eu com 3 crianças. Cortaram a energia, cortaram a água, as limitações. Um dia um vereador chegou assim e disse, pegou um cheque outro do Banco do Brasil, porque senão ele era funcionário do Banco do Brasil, assinou o cheque, vai, compra o que você quiser. Só me diz o valor para não ter controle. Tudo que você quiser. E eu fui no mercado, comprei umas coisinhas e levei para alimentar. Dias depois, aquelas coisas acabaram. De fevereiro a 31 de agosto. Eu tenho umas profissões que exercia por muito tempo e eu passava o serviço e não achava. E alguém lentamente falou nesse homem, mas, ué, você não é crente? Você não serve a Deus? Mas Deus está cuidando. Aí fui fazer uma pintura de uma janela de um irmão lá. Estou pintando, à tardezinha, tinha de retornar para casa, tinha culpa. Quando eu penso que não, eu estava para fechar a casa e sair, ele estava no serviço. Ecoou uma voz dentro da casa do irmão, eu estava pintando a janela. Hoje vai alguém na tua casa te dar uma notícia. Eu arrepiei todo, não tinha ninguém, só tinha eu. Fui lá dentro dos quartos, olhei, não tinha ninguém entrou no portão, o portão estava trancado. Aí já eram 5 a 6 horas, eu fechei a casa e fui embora. Quando cheguei em casa, continuou. Hoje vai alguém na tua casa buscar a notícia. 10h21 da noite, dia 31 de agosto de 1995. Não vou esquecer. Tinha uma área assim, eu estava à frente com a família, de repente houve um barulho de um carro freando assim, eu morava numa esquina, desce o cidadão. Quando chegou próximo, eu reconheci. Era o teu pastor. Ele muito brincalhão, cara. Conversamos um pouco e disse, olha o que eu trouxe para você. Aí ele olhou, tinha uma nomeação. Naquele dia eu fui nomeado a trabalhar numa autarquia pública do Estado, passando a ganhar 10,2 salários. Eu estava desempregado, passando a rua, e na hora, como é que do zero coloca 10 salários? Deus cuida de você. Quando você acha que está tudo perdido, a solução chega. Para a glória dele. É para a glória dele, querido. Eu só sei que Deus administra a minha e a tua vida nos detalhes minuciosos. Deus mudou a minha história. Deus me abençoou, está me abençoando, eu tenho certeza que continua abençoando eu e a minha descendência. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. O Mefibosete está no lugar do esquecimento, mas dias depois estava no palácio real, e ele estava comendo à mesa juntamente com o rei. E agora ele tem propriedade, porque foi restituído a ele. E Deus pode mudar a minha, a tua história na hora que Ele quiser, querido. 2026, como eu disse anteriormente, o mundo está de cabeça virada, mas o povo de Deus está sendo protegido pelo Todo-Poderoso. Ele vai cuidar das causas impossíveis humanamente para nós. Quando achamos que não tem jeito, Ele está trabalhando, mas o segredo é, não saia da estação. Nunca saia da estação, querido. Fique na estação, porque a locomotiva da vitória vai passar, e você estando na estação, você vai adentrar, e a vitória vai ser para você, para a tua casa. Tem hora que eu penso assim, como Lodebar, que ninguém dava valor, ninguém fazia uma visita ao Mefibosete. Caso houvesse essa visita, era às vezes para criticar ele, pois ele era descendente de família real, e agora está passando por situações adversas. Mas eu acredito que Mefibosete falava assim, meu Deus,
Ele cuida de mim. O meu Deus cuida de mim. É as palavras que Jó expressou um dia. Eu tenho convicção plena que o meu Deus vai um dia levantar e vai me entregar a chave da vitória. Porque ele sabia que Deus estava acompanhando ele em detalhes. Todo o seu caminhar, ele estava sendo acompanhado por Deus. Querido, não desista da caminhada. Faça propósito com Deus, não faça com o homem não. Faça com Deus, de ter uma atitude diferente em 2026. Atitude de servir a Deus da melhor forma possível. O quanto nós pudermos fazer, vamos fazer. Vamos ser sinceros, vamos ser corretos diante de Deus. E fique tranquilo, quando as coisas ficarem difíceis, é porque a vitória está chegando na tua porta, na tua tenda. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma historinha para vocês. O segredo de nós chegarmos na glória eterna é não desistir da caminhada. O segredo para nós desfilar nas ruas calçadas de ouro e de cristal é permanecermos firmes com Jesus. Está doendo, tá, mas eu continuo firme adorando a Deus. Eu continuo cultuando a Deus, mas não precisa colocar no jornal da cidade, na internet, não precisa falar para ninguém. Retidão é eu e Deus, e o mais deixa Deus administrar. Só que daqui a pouco alguém, meu vizinho, meu familiar, o meu colega de trabalho da faculdade vai dizer assim: o que está acontecendo? As coisas estão mudando na tua vida. Por quê? Por quê? Por quê? É porque você está tendo um propósito com Deus. E Ele, Deus, que é fiel, que administra todas as coisas, diz: é momento de eu abençoar o meu servo. E Ele abençoa mesmo, querido. Ele abençoa mesmo. Eu me lembro de um irmão, muitos anos atrás, lá nos anos 70, 80, ele passava uma luta, tinha as 4 crianças assim, pequenas, mas ele perdia um culto. Aquele irmão era exemplo extraordinário, todo culto ele estava, com chuva, sem chuva, de bicicleta, de pé, na lama, a cidade tinha asfalto na época, e ele vinha todo culto. Ele era aluno assíduo da escola dominical. Um amor de pessoa. Você ia na casa dele com a simplicidade, ele te recebeu muito bem. Um dia ele pede ao pastor que queria dar um testemunho na igreja. Ele pediu um pouco, mas ele falava sempre na igreja, gostava de cantar. Ele disse: irmãos, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele é oriundo do Nordeste, parece do Piauí, e há anos atrás ele saiu do Piauí. E sabe o que acontece? Os pais dele morreram, mas sobrou uma herança para ele. Quando alguém, o primo dele, que administrou tudo, ligou para ele, que mandou uma carta na época, que alguma coisa tinha, e ele foi lá buscar uma herança que ele achou que poderia ser R$500. A herança deu para ele comprar casa, lote, comprou uma motinha, teve qualidade de vida, estruturou a casa, tudinho. Ele não sabia que tinha isso, mas veio, porque Deus está aqui, está no Nordeste, no Sul, e no país, Ele está lá, está olhando para mim e para você. Então Deus pode fazer isso. Está difícil? Daqui a pouco chega uma herança satisfatória para te abençoar. Eu lembro, vou terminar agora, mas eu lembro que eu cheguei em Palmas, no começo de Palmas, poeira demais. Meu filho Wesley era pequenininho, deu diarreia, tomando água de caminhão, pico, aquela água com óleo, e aqui deu uma diarreia nas pessoas todas da região. E aí nós mudamos de um bairro para outro, bem no centro da capital, estava construindo o primeiro edifício, edifício Palmas, e aí uma família de Jundiaí, São Paulo, tinha um construtor, e eu fui morar em 2 cômodos muito pequenos, improvisado, que um amigo doou para nós, de tábua, e nós estamos lá e tal, e não tinha guarda-roupa, fogão, tinha um fogãozinho muito ruim, no comecinho de Palmas. E sabe o que acontece? Estou lá, a esposa desse mestre de obra tinha chegado recentemente,
Chamou a minha esposa para ir numa loja comprar um guarda-roupa. Irmão, Deus é Deus. E foi lá escolher o guarda-roupa. Simples, mas atendi necessidade. E lá estava alojado no espaço da obra e tal. 8 dias depois, o homem foi dispensado. E eles retornariam para Jundiaí e São Paulo. Aí foi lá, irmão, você quer aquele guarda-roupa? Tem 8 dias de lá. Perguntou se queria. Ele cabia certinho no espaço. Ela disse, quero. E aí fomos lá e buscamos o guarda-roupa. Sabe quanto ele custou para mim? Nada. Eu tive que botar pouquinha roupa. Irmão, fique tranquilo, Deus cuida de você. Fica